Olá, meu nome é Juliana Favoreto e esse é o Incenso e Pipoca. Hoje eu vou comentar o filme O Universo no Olhar. Como já é costume aqui no canal, esse vídeo está cheio de spoilers. O filme começa com Ian Gray, o nosso protagonista, acessando um site chamado Digital Soul Bank, ou Banco Digital de Almas, e falando sobre seu interesse pelo olho humano. Então a história volta no tempo para quando Ian conhece uma mulher em uma festa fantasia. Como ela estava de máscara, ele só conseguia ver os seus olhos. Como é fascinado por esse órgão, ele pediu para tirar uma foto deles. Ela então acaba indo embora sem que ele tivesse tempo de pedir o seu contato. Ian, que trabalha no laboratório de uma universidade, conhece Karen, que passará a trabalhar com ele. Ele explica que está tentando descobrir como um olho simples evoluiu até um olho complexo como o humano. Karen então se interessa pela pesquisa e passa a ajudá-lo. Certo dia, Ian está fazendo uma compra e quando olha a nota, percebe que o valor é $11,11 e que a transação foi feita às 11 horas e 11 segundos. Ele sai da loja e vê um ônibus de número 11 passando e resolve embarcar. Quando desce, ele vê um outdoor com uma foto dos olhos da moça que ele conheceu na festa. Essa repetição aparentemente aleatória é um fenômeno conhecido como sincronicidade, que é quando ocorrem eventos que aparentam ser desconexos, mas que coincidem de uma maneira significativa para a pessoa que os vivencia. A repetição do número 11 pode indicar uma conexão entre os planos físico e extrafísico e que a pessoa que o vê, no caso Ian, entrou no fluxo da sincronicidade. No filme, como Ian optou por seguir o sinal que estava sendo enviado a ele, em vez de ficar tentando racionalizar a questão, ele encontrou o que buscava, que era uma pista de como poderia encontrar a mulher pela qual ele tinha se interessado. Ian então faz uma pesquisa para tentar descobrir o nome da moça que ele conheceu e que estava no outdoor, e eles acabam se encontrando no metrô. Eles vão tomar um café e Sophie, que é a moça, diz que acredita que eles se conhecem de outras vidas. Ian, que é cético, diz que não acredita nessas coisas e conta que o seu empenho em descobrir a origem dos olhos é decorrente da sua vontade de derrubar a tese de grupos religiosos que dizem que os olhos são complexos demais e que seriam a prova de que há um designer inteligente. Ou seja, de que os olhos foram criados por alguma inteligência. O seu objetivo é mapear a evolução desse órgão desde o seu início para encerrar essa discussão. Os dois iniciam um relacionamento e, durante uma conversa, Sophie diz que, de acordo com a tradição hindu, o pavão branco, que é o seu animal favorito, simboliza as almas sendo espalhadas pelo mundo e Ian, desdenhando de sua crença, diz que a brancura da ave representa nada mais do que falta de melanina. Em outra ocasião, eles estão no quarto de Ian conversando sobre questões espirituais, das quais eles discordam veementemente. Sophie faz uma analogia. Ela diz que o quarto em que eles estão, com todos os seus objetos, representa o que é tido como real, mas que há uma porta pela qual passa um pouco da luz que existe do outro lado. Segundo ela, Ian tem medo de atravessar essa porta e descobrir o que existe além dela, mas que um dia ele vai criar coragem e cruzá-la. Como sempre, Ian não dá importância para o que Sophie diz, pois considera que são apenas devaneios. Apesar das diferenças, os dois decidem se casar e vão até o cartório. Porém, lá eles são informados de que tem que esperar 24 horas para oficializar a união. Eles vão embora frustrados e Ian recebe uma ligação de Karen dizendo que finalmente conseguiu encontrar o animal em que o olho se originou, que é uma espécie de minhoca que não possui olhos, mas apresenta o gene responsável pela visão. Ian e Sophie se dirigem ao laboratório e ela fica nitidamente desconfortável, pois ela diz que se incomoda com o fato de ele torturar as minhocas e brincar de Deus. Ele explica que só tenta fazer as minhocas enxergarem de forma artificial. Então Sophie faz outra analogia. Ela diz que, assim como as minhocas não sabem da existência da luz por não poderem enxergar, há uma realidade que a maioria dos humanos não é capaz de perceber pelo fato de não ter o sentido apropriado para isso. Voltando para casa, o elevador quebra e fica parado entre dois andares, e os dois novamente discutem. Ian resolve tentar sair por conta própria, porém, no momento em que vai puxar Sophie, o elevador desce e ela morre. Ian então passa a tentar lidar com o luto. Há um lapso temporal de 7 anos. Ian casou com Karen, que está grávida, e ele está dando uma entrevista sobre a descoberta que fez a respeito da origem do olho. O filho de Ian e Karen nasce. Ainda no hospital, é feito um escaneamento da íris do bebê
e o sistema aponta que há uma correspondência com o homem, ou seja, que os dois tinham o mesmo padrão de íris. A enfermeira diz que, como essa tecnologia de escaneamento é nova, se trata de um erro apenas. Depois de algum tempo, Ian e Karen recebem a ligação de uma especialista em autismo infantil, pedindo que eles levassem o bebê para fazer alguns testes. Durante o exame, são mostradas 2 fotos por vez, a fim de verificar por qual ele se interessava mais. Ian e Karen estranham o método usado para tentar diagnosticar autismo e resolvem pesquisar o que aquela médica realmente pretendia. Durante essa pesquisa, eles descobrem que o lugar de uma das fotos mostradas durante o teste era real. Ian vai até esse lugar, que é uma lanchonete, onde pede informações sobre os arredores. Ele então vai até uma fazenda conhecida na região, e lá encontra a mulher cuja foto fazia parte do teste realizado com seu filho. Além dessas coincidências, Ian nota que o sobrenome da família que reside na fazenda é o mesmo do homem que o sistema de biometria apontou como correspondência de seu filho. Então, ele fica sabendo que esse homem vivia lá e que tinha morrido quase 1 ano antes do nascimento do seu bebê. O Ian e a Karen ficam intrigados com essas coincidências e descobrem que a médica responsável pelo teste feito no filho tinha acesso ao banco de dados em que a biometria ocular de todas as pessoas do mundo era registrada. Tentando entender o real propósito da pesquisa dessa médica, e já desconfiando de que envolvia a reencarnação, eles decidem usar as fotos de olhos que Ian colecionava a fim de buscar o padrão de íris de outras pessoas falecidas para verificar se havia alguma correspondência. Eles encontram um registro que correspondia com os olhos de Sophie, feito na Índia, com data posterior à de sua morte, indicando que aquele registro não era dela, mas sim de outra pessoa. Karen tenta convencer Ian a ir à Índia, tentar encontrar a menina com o mesmo padrão ocular de Sophie, alegando que, se há repetição do padrão ocular em pessoas diferentes, esse padrão também pode se repetir no cérebro, como se o olho humano realmente pudesse ser uma janela da alma. Ian reluta, dizendo que não quer reviver essa dor, e Karen diz que ele não deve deixar o seu sofrimento atrapalhar o que poderia vir a ser a maior descoberta da história. Ian decide ir, chegando à Índia. Ele vai ao local onde a menina com a íris compatível com a de Sophie foi escaneada e descobre que ela se chama Salomina e que, como seus pais morreram recentemente, provavelmente ela está vivendo na rua. Para tentar encontrá-la, Ian tem a ideia de colocar a foto dos olhos de Sophie num outdoor, na esperança de que alguém os reconhecesse. Depois de várias semanas sem resposta, Ian está quase desistindo de sua busca, quando vê uma garotinha observando o anúncio. Ele confirma que ela é a menina que ele procura e a leva ao hotel para aplicar um teste semelhante ao que fizeram com seu filho. Os acertos de Salomina ficam apenas dentro da média e Ian conclui que ela não é a reencarnação de Sophie. Eles saem do quarto e, quando vão entrar no elevador, Salomina se desespera e começa a chorar, levando Ian a perceber que, de fato, a menina era Sophie reencarnada e que trazia algumas lembranças da vida anterior de forma latente. É interessante notar que, quando o teste científico deu um resultado negativo, Ian logo descartou a hipótese da reencarnação por ser um homem extremamente cético e racional. Porém, logo em seguida, ele teve a confirmação que buscava por meio de uma experiência, que é algo que não pode ser medido num laboratório. Ian pega Salomina no colo e desce pelas escadas do hotel. Nesse momento, ele é banhado pela luz que entra pelas janelas, numa referência às falas de Sophie, fazendo uma relação entre a luz e o plano espiritual, ainda oculto à maioria dos seres humanos. Ele abre a porta do hotel e a atravessa, remetendo a outra fala de Sophie, em que ela dizia que um dia Ian teria coragem de atravessar a porta para ver o que havia do outro lado. E a experiência que ele teve com Salomina lhe proporcionou isso. Na cena pós-crédito, a pesquisadora que fez o teste com o filho de Ian e Karen está escaneando fotos de celebridades falecidas a fim de descobrir se elas estão reencarnadas na atualidade. Imagina a possibilidade de descobrir se grandes personalidades como Albert Einstein e Nikola Tesla estão reencarnadas? Isso seria ótimo, pois possibilitaria dar o estímulo necessário para que essas grandes mentes continuassem a se desenvolver. Porém, também são escaneadas personalidades que cometeram grandes atrocidades. Isso pode ser perigoso, pois seria justo querer puni-las por algo que fizeram em uma vida passada e de que provavelmente nem se lembram.
Também seria certo tentar impedir que fizessem algo errado, sem nem saber se essas pessoas continuam com uma predisposição ao mal? Eu não tenho essas respostas, mas com certeza essas questões podem gerar uma boa reflexão e um bom debate. Lembra que lá no comecinho do filme, Ian está acessando um site chamado Banco Digital de Almas? Isso mostra que, com a confirmação científica da reencarnação, foi criado um banco de dados em que era possível consultar quem você foi numa encarnação passada. Isso mudaria completamente a realidade em que a gente vive. Outro ponto que eu queria abordar é com relação ao título original do filme, I, Origins, que na tradução ficaria algo como Origens do Eu. A palavra I, eu, tem a mesma pronúncia de eye, que significa olho. Ou seja, o título original contém os aspectos material e espiritual abordados na obra, que é a busca de Ian pela origem do olho, I, que o levou a uma descoberta muito mais profunda, que se refere à origem da alma, ou do eu, I. Infelizmente, o título em português acabou perdendo essa mensagem. Apesar de eu gostar muito da abordagem da reencarnação feita pelo filme, eu preciso mencionar 2 pontos que, a meu ver, não correspondem totalmente ao que ocorre de fato. O primeiro deles diz respeito ao intervalo entre a morte de Paul, encarnação anterior de Tobias, filho de Ian, e o nascimento dele em sua encarnação atual. No filme é dito que Paul faleceu aproximadamente 1 ano antes do nascimento do menino, o que significa que o espírito dele teria permanecido de 2 a 3 meses na erraticidade, que é o período entre vidas, antes de iniciar uma nova encarnação. Não que isso seja impossível, mas, de acordo com vários relatos, o tempo que uma pessoa passa no plano espiritual desencarnada costuma ser maior, até para ela poder ter um tempo para avaliar o que fez na vida anterior e poder planejar sua encarnação futura. O segundo ponto que não corresponde totalmente à realidade é a cor dos olhos de Sophie, que se mantém a mesma de uma encarnação para outra. Mais uma vez, não é impossível que isso ocorra, porém, no caso do filme, eu vejo isso mais como uma facilitação narrativa para que Ian pudesse encontrar Salomina, pois se a cor dos olhos da menina tivesse mudado para castanho, por exemplo, ela não teria sido atraída pelo outdoor de Ian e ele não a teria encontrado. Apesar desses pontos que eu mencionei, uma coisa que eu amei no filme foi o fato de Tobias ter sido um homem negro na encarnação anterior, mostrando que a cor da pele e outras características físicas são aspectos transitórios e não refletem a nossa real essência. Em outras palavras, o racismo é algo que não faz nenhum sentido do ponto de vista espiritual, e a reencarnação amplia a nossa visão sobre essa questão, já que podemos voltar com uma aparência totalmente distinta da que possuíamos antes. Outro aspecto que eu não posso deixar de comentar é a ingenuidade de Ian em achar que, ao descobrir a origem do olho e mapear sua evolução, ele desbancaria a visão dos olhos como a janela da alma. Assim como Ian, muitos materialistas acreditam que, ao dar uma explicação científica para um fenômeno, estão descartando a sua explicação extrafísica. Porém, eu acredito que o verdadeiro avanço científico da humanidade se dará a partir do momento em que a comunidade científica entender que a explicação materialista de um fenômeno não anula sua explicação espiritual e vice-versa. E é justamente isso que acontece no filme. Ian faz a descoberta científica que tanto buscava, mas acaba percebendo que, em vez de desbancar a explicação espiritual, ele apenas a complementou. Eu achei muito interessante a ideia de que o corpo físico mantém algumas características entre uma vida e outra, como o padrão da íris. Eu mesma, antes de ver o filme, já tinha me perguntado se poderia mesmo existir essa correspondência entre impressões digitais, por exemplo, pois seria uma boa maneira de comprovar a existência da reencarnação. Porém, com a nossa atual tecnologia, se essa correspondência realmente existisse, acho que já haveria casos documentados, o que, pelo que eu saiba, não ocorreu, o que é uma pena. Apesar dos pontos de imprecisão que eu apontei, esse filme trata a reencarnação e o embate entre ciência e espiritualidade de forma muito responsável e tocante, e é por isso que eu amo o Universo no Olhar. Se você quer conhecer outro filme que aborda ciência e espiritualidade de uma forma profunda e sensível, eu vou deixar na tela final meu vídeo sobre o filme Contato. Dá uma conferida lá. Até mais!